Primeira leitura. Livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. E viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus, subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que dormes. A tua descendência será como o pó da terra, e te expandirás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo, e te guardarei onde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, disse: Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito o travesseiro e colocou-a de pé, para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela. E deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Luza. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma morada de Deus. Palavra do Senhor. O conflito entre Jacó e Esaú, devido ao roubo da bênção paterna por parte do primeiro, provoca um movimento de fuga, que permite o encontro de dois ciclos da tradição. O que situa Jacó no clã de Isaque, em Bérqueba, e o que o relaciona com Labão, na Mesopotâmia. Além da fuga, essa deslocação é motivada pela procura de uma esposa na Mesopotâmia, tal como fizera Abraão para seu filho Isaque. Jacó passa por Betel. A visão noturna que aí tem é um dos mais densos momentos de todas as tradições. Jacó recebe a promessa que o situa no segmento da história iniciada em Abraão, numa teofania, que lateralmente legitima o santuário de Betel. O compromisso solene de Deus torna a fuga de Jacó um caminho cujo sentido se acentua na presença penetrante de Deus, que realiza tudo quanto disse. De fato, Deus acompanhará e guardará Jacó, mesmo no momento triste da fuga de Labão, e revelar-se-á novamente como presença amiga e garantia de bênção no regresso a Betel. Neste contexto, encontramos uma série de elementos de natureza cultural que formam o esqueleto da narrativa. Lugar, que não sugere a existência de um lugar sagrado, mas apenas um espaço para passar a noite. Como aconteceu com Moisés no episódio da sarça ardente,
também Jacó experimenta que a presença divina precede a consciência do homem. É Deus quem escolhe e consagra o espaço sagrado. Esse é também lugar onde se revela. O sonho em que Jacó vê a escada que se apoiava na terra e tocava o céu indica a consciência da fé, na qual é possível ver o Deus transcendente, que se torna presente ao homem para repetir a sua bênção. Como a Abraão, Deus promete a Jacó a terra e descendência. A oração de Jacó é a única resposta possível ao homem de fé que experimenta o terror de uma presença santa e terrível.